Oi, gente, tudo bom? Olha só, hoje eu vou explicar aqui para vocês os princípios básicos da chamada regressão linear, certo? Vou fazer o código aqui em C. Então, qual é a ideia, né? Digamos que você tem um experimento onde você tem uma tabela com duas colunas, certo? Então, você tem um número de pontos x0, x1, x2, x3, x4, um certo número n de pontos, e tem seus respectivos valores de y, né? y0, y1, certo? Então são pares, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3 e assim vai, beleza? E você suspeita, né, que esses dados eles obedecem um comportamento linear, né? Aí então a ideia, assim, você tem essa ideia. Então, ou quer testar se eles representam uma função linear. Então você quer escolher qual é a função y igual a zero mais a1x, que, entre aspas, representa aí, que passa em todos esses pontos, quer dizer, todos não, né? Passa ali mais ou menos representando o comportamento linear médio, tá bom? Obviamente ele não vai passar em todos os pontos, mas ele vai ser representativo da tendência linear daqueles dados, tá bom? Então, o processo requer mais ou menos um processo de minimização, né? Você faz o seguinte, olha, se isso aqui for satisfeito, para todos os pares, se você pegar y e subtrair disso daqui, isso vai dar um valor pequeno, certo? É como se fosse o erro em cada par, né? Então, se você chegar em cada par, fizer yi menos esse lado direito aqui, ou seja, que basicamente é esse cara aqui, isso vai dar como se fosse uma distância ali, meio que entre a curva média e os pontos. Né? É como se fosse um termo de erro. Né? Então, o erro quadrado médico é você somar sobre todos esses caras, todos os EI quadrado. Dá isso aqui. Então, isso aqui funciona como se fosse um erro quadrado médio, tá? Beleza? E aí, qual é a ideia? A ideia agora é você encontrar quais são os parâmetros A0 e A1 que tornam isso aqui mínimo. Então, quais são os parâmetros cuja essa derivada aqui ela é zero. Derivada parcial. Aí faz umas certas continhas e chega nessa relação aqui. O A1 é dado por isso e o A0 é dado por isso. Interessante? Então, esse é o princípio básico da regressão linear, certo? Ele também pode ser aplicado em outro tipo de dado. Digamos que você olha lá para os dados e diz, rapaz, isso não é uma reta não, isso é uma lei de potência. Uma coisa do tipo y igual a ax elevado a b. Você pode tomar o logaritmo do y, abrir esse logaritmo usando as propriedades do logaritmo, que dá isso aqui, certo? E aí você define agora esse log de a, certo? Esse log de a, né? Você é uma nova constante e esse log de x é um novo x. E esse log de y é um novo y. Então você tem uma nova curva, que é dada por isso daqui. Y igual a uma nova constante log de a mais o coeficiente b que multiplica um novo x. Então, se os dados não tiverem uma cara de lineares, você pode também tentar fazer uma regressão linear, sendo que é aplicada ao log dos dados. Beleza? Então você vai estimar qual é o comportamento lei de potência através de uma regressão linear dos dados, né, após a aplicação de um logaritmo. Beleza? Então são aplicações bem interessantes da regressão linear, né? Então eu vou usar aqui um exemplozinho para vocês. Eu peguei essa tabela de dados aqui, uma tabela qualquer aqui. Ela é mais ou menos linear. Então aí eu fiz um programinha em C que eu vou discutir com vocês aqui, tá? Ele já está aberto aqui. Tá aqui. Então, um programinha em C bem básico, certo? Né? Eu só preciso dessa biblioteca mesmo. Aí eu digo o seguinte: eu tenho um dado inteiro i, que eu vou usar lá nos loops, e tem um número n. Esse número n é útil, só um número de dados. Né? Aí você tem aqui um primeiro vetor guardando as posições x: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E os seus respectivos y: 2.1, 2.9, 3.7, beleza? Que são aqueles dados daquela tabelinha, tá certo? São os dados dessa tabelinha aqui. Aí eu tenho algumas somas. Observe que eu tenho esse mesmo de soma aqui. Ó. Eu tenho essa soma aqui.
tenho essa soma aqui, tenho essa soma aqui e tenho essa soma aqui. Então são 4 somas, então essa daqui é a mesma dessa, só tá o quadrado e o quadrado tá fora, tá bom? Então eu tenho 4 somas aqui, ó. Soma no x, soma no y, soma em x, y e soma de x quadrado. Tá? E tenho os parâmetros A0 e A1 que eu vou encontrar, né? Aí o que é que eu faço? Faço aquele somatório. Como é que eu faço o somatório? Faço um loop, ó. Um loop onde eu vou aqui de 0 até n-1, tá certo? Aí eu faço a soma, veja. Inicialmente eu zerei todo mundo aqui, ó. Aí eu faço a soma em x é o quê? Somar todos os x, é assim que faz. Tá? Isso daqui, matematicamente, é barra sum de x de y. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa. Sendo que ao invés de ser x, é y. Tá? Isso daqui você está multiplicando x vezes y. Então isso daqui é x i vezes y aí. Tá bom? E isso daqui é soma de xi ao quadrado. Tá bom? Então aqui eu calculei as somas. Depois que eu calculei a soma, é só o cara botar nessa fórmula aqui. N vezes uma das somas, o produto dessas duas somas, N vezes essa soma, menos esse cara aqui, essa soma ao quadrado. Então tá aqui. Exatamente aquela formulinha tá lá. E depois é só achar o A0. Entendeu? Então, aí escrevo quanto é o valor de A0, escrevo quanto é o valor de A1 e também escrevi qual é a equação aqui. A equação é y igual a AX, né? A0 mais A1x, né? Entendeu? Então, se você botar para rodar aqui, ó. Deixa eu ver aqui isso aí. Tá lembrado, né? Como é que compila, né? Se você não lembra, compiladorzinho aqui, vou botar aqui em cima do programa. Se depois algum estudante me pedir esse programa, eu tenho, né? Aí executa ponto barra A, tá aí. Beleza? Aí se você quiser ter uma pistazinha, não, eu vou ter certeza se esse bicho está certo. Aí você lê os dados. Eu vou ter os dados numa tabela ali, ó. Eles têm realmente a cara meio linear, tá vendo? Aí eu vou. Esse programa é o XM Grace, né? Eu já falei dele outras vezes aqui, né? XM Grace Dados. Ele aqui dentro tem uns esquemas de regressão pronta. Aí você pode usar aqui só para você confirmar se seu programa está dando certo, né? Linear. Ó, 1.1786, 0.847. 1.1786, 0.84, deu 48, 48, 47 é uma diferença pequena aí. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenha ficado claro aí, certo? Um abração para vocês, tudo de bom.